Gente, primeiro, cara, obrigadíssimo pelo convite. Fico sempre muito feliz de poder conversar com as pessoas que... vou fazer primeiro um direcionamento para as pessoas que são os alunos e as alunas. Assim, eu acho que é muito importante a gente fazer um direcionamento para as pessoas que estão preocupadas em entrar no design ou se manter no design por vias acadêmicas. A gente sabe que a gente passa por um momento que muitas vezes é falado, principalmente na nossa profissão, que é uma profissão que você só precisa aprender 2 técnicas ali e arrastar 4 quadrados e você virou designer. E eu sempre fui contra isso, e a gente tem esse discurso acontecendo pra caramba. Então, primeiro, eu queria parabenizar todo mundo que se deu esse trabalho. Só o fato de você ter se dado esse trabalho já coloca a gente numa posição muito mais vanguardista, vou usar palavras difíceis hoje, muito mais vanguardista do que a gente pode imaginar, tá? Então, eu trabalho no contato com muitas pessoas, fazendo mentoria, algumas pessoas estão aqui, e toda vez que eu esbarro com alguém que é um bacharel em design, eu dou uma bronca na pessoa, porque a pessoa tá lá, não sei o que, eu falei, respeite seu bacharel, pelo amor de Deus, você tem mais história, e você tem mais hora de tipografia do que qualquer desses cursinhos baratos que você tá vendo aí, e os cursinhos caros também. Então eu queria dar, realmente, de verdade, um parabéns e que vocês têm que ter muito orgulho e realmente valorizem isso que vocês estão fazendo, valorizem, porque não é uma profissão que vai ser substituída, o design, e a gente vai falar disso hoje. Então o tema vai ser basicamente isso. Mais do que especificamente inteligência artificial, etc. E uma coisa também que eu tinha falado com a Carol é que eu não vou trazer nenhum slide, eu não vou me mostrar em nenhum meme, tá? Eu vou só conversar com vocês a respeito disso, porque eu acho que é um assunto que é muito rico e ele está muito no nosso sangue agora, porque a gente está morrendo de medo. Então a gente está morrendo de medo e a gente tem direito de morrer de medo, não tem. Então eu queria conversar um pouco sobre isso e realmente algumas coisas que eu tenho lido, acompanhado, estudado e coisas do tipo. Aproveitando um pedacinho só da parte da minha apresentação, onde até a Carol falou sobre ser head de design, head de produto, no meu último cargo, que não era ser só educador, que eu abandonei o negócio para ser educador. Eu falei, eu não quero mais, eu quero ser só educador, porque o nosso problema é um problema de educação. Ponto. Nosso problema é um problema de educação. Não é de outra coisa. É especificamente um problema de educação. Educação de design, educação de produto, educação de IA também. Então, é um problema de educação. Educação, né, de tudo. Mas eu trabalhava no instituto de pesquisa chamado Venturos, que fica aqui na cidade de Campinas, São Paulo, onde a gente lá tem um time de aproximadamente 40 designers, que são tipicamente designers de produto digital. Então, tipicamente são designers de interface gráfica, não necessariamente uma interface gráfica típica, um app ou um site, mas às vezes uma interface gráfica que vai embarcada dentro de algum hardware. Por exemplo, a interface que controla uma máquina de meio de pagamento ou uma interface que está dentro de um robô. Então, ou dentro de uma máquina de ressonância magnética. Então, a gente trabalhava com N tipos de interface. Algumas das interfaces são basicamente texto, algumas interfaces são ícones, algumas interfaces são comandos de voz. Porque a gente também trabalhava fazendo skills para Alexa. E eu não falo Alexa muito alto, porque senão as Alexas das pessoas começam a apagar a luz. Então tem que tomar muito cuidado com certas palavras. Então a gente trabalhava essencialmente com vários tipos de projeto de design que eram associados à tecnologia, porque é um instituto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então o instituto é um ICT, tá? Que a gente fala que é o Instituto de Ciência e Tecnologia. Então o ICT trabalha com tecnologia. É a essência daquilo. Uma empresa qualquer tem um projeto que envolve tecnologia para ser feito e ela terceiriza, entre aspas, esse trabalho com o Instituto de Pesquisa. E a minha posição como head de design, eu tinha como pares outros heads de outras tecnologias. Então eu tinha um par, que era o meu xará Daniel, que era head de segurança da informação, por exemplo. Eu tinha um outro par, que era o Maurício, que era head de inteligência artificial. Eu tinha um outro head, que era head de ciência de dados, que era o Fredão. E tinha vários heads que eram especialistas em aspectos de tecnologia, e o design ali era encarado também como uma dessas tecnologias. Então, o design era também uma tecnologia. Não vou falar se isso está certo ou errado, isso é um motivo para a roupa ser lavada em outro lugar, mas estava ali paralelo a isso. Então, eu tinha como rotina minha estar sentado junto com pessoas que são extremamente técnicas dentro de algumas coisas,
Ah, um parênteses só, eu falo super rápido, quem me conhece sabe que eu falo rápido, então depois vocês põem no meio X aí no YouTube de vocês, quando vocês assistirem a reprise. Nunca no 1x e meio e nunca no 2, pois senão parecerá um esquilo falando, ou uma conexão de modem antigo, da época de quem é mais velho aqui. Voltando, então eu estava sempre nesses comitês que eram relacionados ao uso de tecnologia, porque quando alguém procura um instituto de tecnologia, é para procurar tecnologia de ponta. Há exemplo de computação quântica, há exemplo de blockchain, há exemplo de modelos de linguagem gigantes. Então, como que você faz isso? Ou como você analisa modelos de dados, ou faz um carro elétrico ser mais eficiente? É um monte de projeto muito doido. Recomendo para você aí trabalhar no instituto de pesquisa, pelo menos uma época da sua vida, porque é interessante, são projetos atípicos, sabe? É muito legal você ter projetos atípicos. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque ali dentro a gente tinha muito uma iniciativa de estar entendendo a tecnologia corrente. O que é a tecnologia corrente? O que é que está acontecendo? As pessoas vão chamar isso do zeitgeist da tecnologia. Então, o que é que está acontecendo? E em vários momentos, o que é que está acontecendo pode parecer ou passar desapercebido pela gente. Então, quando a gente está olhando muito para um lugar só, a gente não vê os outros lugares. Isso daí é um problema, na verdade não é um problema, isso é uma maneira de funcionamento do nosso cérebro para poupar energia e não fazer a gente ficar distraído com outras coisas e só pensar em poucas coisas, em blocos menores de informação. Então a gente tinha ali alguns, de novo, comitês que estavam discutindo blockchain, computação quântica agora, né, que o pessoal está aqui na Unicamp também trabalhando nisso, e tinha esse pedaço que a gente estava conversando sobre inteligência artificial. E aí eu vou trazer um ponto cego nosso ali. Um ponto que a gente não estava observando. E por que quando a gente olha para um lugar só, a gente tem que tomar cuidado onde olha. Na indústria, que a gente trabalha ali, principalmente em projetos de otimização industrial, de você pegar um chão de fábrica. Eu vou chegar na inteligência artificial, tá, gente? Não é só conversinha, não, tá? Para a gente chegar, né, numa indústria e falar como é que você inova ali na indústria, as indústrias, não sei quem aqui conhece, já foi numa indústria, a indústria é feita de coisas, né? São coisas que às vezes são robôs, às vezes essas coisas são seres humanos tratados como coisa, mas você tem várias coisas ali que estão pegando outras coisas e parafusando essas coisas e colocando uma coisa em cima da outra e pegando uma coisa e virando ela de ponta cabeça e chacoalhando para ver se cai uma coisa da coisa. Então a gente tinha isso, né? Essa ideia de que você tem N coisas, e as principais linhas de pesquisa que a gente fazia em cima dessas coisas eram linhas relacionadas a algo chamado visão computacional, que é como você treina um computador para ele poder ver as coisas e atribuir algum tipo de valor para essas coisas. O que é essa coisa que eu estou vendo? Vou dar um exemplo. Quando você está montando um notebook, será que eu pus 4 parafusos? Ou eu pus 3? Então você pode pegar uma pessoa e pedir para ela contar esses parafusos, ou você pode ensinar um computador a aprender a respeito dos parafusos e falar, isso é um parafuso, isso é um parafuso que está frouxo, por exemplo. Ou alguém colocou um parafuso errado. Então a gente treinava ali essas indústrias, e quando eu falo treinava, é treinar modelos de machine learning, por exemplo, para que eles pudessem enxergar o que está acontecendo e, baseado no que ele está enxergando, tomar uma série de medidas. Por exemplo, parar uma linha de produção, abrir um alerta, abrir um chamado. Alguns desses projetos, gente, eram muito envolventes, porque, por exemplo, como que eu sei que alguém colocou um óculos de segurança? Como que eu sei que alguém está num lugar perigoso de uma fábrica? Como que eu sei que uma bobina de avião, ou sei lá, um motor está no lugar certo dentro da fábrica? E essas coisas são feitas com pessoas, né? Ou, de novo, com visão computacional, com câmeras que leem infravermelho, com câmeras que veem a posição geográfica das coisas e que aprendem a respeito das rotinas que uma fábrica tem e, baseado nesse aprendizado, de novo, aprendizado de máquina, começam a entender que aquela coisa tal não está funcionando bem. E eram nossas linhas de pesquisa, era o que a gente mais olhava e mais estava ali entendendo, era como que a gente otimiza isso pelo tipo de projeto que a gente está envolvido. E aí todo mundo sabe que você estava lá num bom verão, ali em outubro, curtindo a sua vida, quando alguém chega e fala assim, nossa, vocês viram que legal esse tal de ChatGPT? Todo mundo estava lá nesse dia. Você estava ali falando assim, nossa. Ou então, vocês viram que legal o Midjourney? Foi mais ou menos no mesmo verão, aquele verão que você estava ali numa boa 2021, né? Eu quero 22.
Estava ali, 2022, no verão, curtindo uma boa ali, assistindo demissões em massa no design, e daqui a pouco, nossa, que legal, Midjourney. Tá, do que a gente está falando, né? Nossa, a gente está falando que alguém pegou visão computacional e virou ela de ponta cabeça, né? Então alguém pegou visão computacional, que é a capacidade da máquina observar o mundo dela, e falar, e se a máquina pudesse, baseado numa observação que eu faço, devolver a imagem. E era um ponta cabeça da coisa. Você fala, nossa, que estranho que a gente estava olhando a coisa de um lado, mas daqui a pouco o mundo virou de ponta cabeça, tipo Stranger Things, e começou a mostrar o mundo do avesso. E a gente tomou um susto, porque a primeira vez que a gente viu, e eu já estava estudando a existência, não mão na massa, a Carol provavelmente também fez isso, estudar a coisa antes de poder mexer na coisa, no Dali e outros modelos de criação de imagem, né, de inteligência generativa, que a gente via, mas era, ele fez um negócio horroroso que ele está falando que é um abacate. Tá bom, se tiver muita criatividade, eu vou achar que isso é um abacate, igual olhar um desenho numa nuvem. Aliás, literalmente olhar o desenho numa nuvem, nesse caso aqui especificamente. Numa nuvem da NVIDIA ou da Amazon. Então, quando a gente está falando que mesmo quando você está dentro do instituto de pesquisa, que tem uma pessoa que trabalha especificamente com essas áreas, junto com times de design que trabalham com essa área, mesmo assim aquilo foi surpreendente, porque eu fiquei surpreso com o que eu vi, a primeira vez que eu vi o Midjourney funcionando, e eu lembro que eu apertei o botão do pânico, o mesmo botão que fez essa reunião agora há pouco ter parado. Eu apertei um botão do pânico e falei para todo mundo, gente, isso aqui que está acontecendo, isso é um pouco mais grave do que parece que é, tá? Isso daqui não é... que legal, ele faz um abacate. Ou então, ele escreve uma poesia sobre design thinking, que eram os estudos que a gente fazia ali brincando. Isso é muito mais do que isso. Isso vai tomar uma proporção aqui que a gente talvez seja pego com as calças na mão, né? E eu chamei a atenção ali das pessoas, né, do time de design, das outras pessoas, heads de outras coisas, e a gente começou, lógico que no próximo ano passou a ser o mote da empresa, trabalhar com criando esses modelos, tropicalizando, né, traduzindo esses modelos, mas principalmente observando de perto o que isso é. E, gente, vocês sabem que isso aconteceu numa velocidade de um semestre, mais coisa do que aconteceu na vida inteira desse tema. Então, mais coisa do que 15 anos, do que 20 anos, do que 30 anos, aconteceu num semestre. E aí me lembra o livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. E no Guia do Mochileiro das Galáxias, para quem leu, eles têm uma nave que ela é baseada no motor de probabilidade infinita. E o motor de probabilidade infinita é uma derivação do motor de probabilidade finita. Para quem é bem nerd, a Carol tá fazendo cara de que é bem nerd, ela sabe do que eu tô falando. Quando eles criaram o primeiro motor, o motor falava, qual a probabilidade de eu chegar em Saturno? Uma chance em 1 trilhão. E se eu conseguisse gerar essa chance? Mas uma chance em 1 trilhão. E se eu quisesse gerar um motor de probabilidade infinita, qual a chance? 1 em 4 trilhões. Então cria essa chance para mim. E aí ele virou um motor infinito, que você podia viajar no tempo, em todo lugar. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque essas coisas, quando exponencializam, ou seja, quando a velocidade passa a ser muito mais rápida do que a velocidade de empuxo, porque você tem uma velocidade que segura as coisas e outra que impulsiona. Quando a velocidade da coisa toma uma proporção tão grande que ela impulsiona, ela começa a trazer um monte de coisa. Ela começa a queimar o combustível numa velocidade muito louca. E o que a gente viu? A gente viu o último ano, e esse ano agora, um ano onde o assunto do mundo é como a inteligência artificial vai acabar com não sei que profissão. Substitua a profissão, qualquer uma. Meu pai é sapateiro, ele vai continuar sendo sapateiro. Ele não tem problema em ser sapateiro para sempre. Tem porque ele odeia, ele não quer mais ser, ele quer ter um bar. Que também não vai acabar, porque vai continuar tendo um bar e talvez o bar tenha músicas criadas automaticamente. É isso que vai acontecer. Ou o bar tenha decoração algorítmica, por exemplo. Ele pode ter... o bar sabe que vai ter um jogo do São Paulo com o Bragantino, eu não sei, lá de futebol, eu não sei nem se eles estão na mesma série. E aí o bar automaticamente toma-se a cor do São Paulo, e quando tem um gol do São Paulo, ele vira a cor do São Paulo do Bragantino, ele vira a cor do Bragantino proceduralmente falando. Ou a gente não sabe o que vai acontecer.
Então, pode acontecer isso. Não sei por que não aconteceu ainda. Era só alguém fazer um negócio desse aí. Tá aí o modelo de negócio pronto. Então, como essas coisas tomam uma proporção muito grande, quando essas coisas crescem de maneira muito grande, o que acontece? Imagina que a gente está num processo que essas tecnologias todas estão sendo criadas como se fosse um motor de probabilidade e elas estão sendo criadas por elas mesmas. Então, a gente está passando por um momento agora que a gente tem coisas de inteligência artificial que são criadas pela própria inteligência artificial, que vão criar a própria inteligência artificial e a própria inteligência artificial, e já está acontecendo um fenômeno que vocês talvez já tenham acompanhado, de pasteurização. O que é? Quando a gente... Posterização. Pasteurização é fazer pastel. Posterização. Traduzir certo. Posterização. É o efeito no Photoshop. Vai editar, posterizar. Bota lá o threshold de quantas camadas e você transforma alguma coisa que tinha informação em coisas que não tem informação mais. Porque tem tanta coisa sendo consumida por elas mesmas. Tipo, eu tenho uma plataforma que consome o ChatGPT para gerar um outro bagulho do ChatGPT, com outro bagulho do ChatGPT, com outro bagulho do ChatGPT, que no final sei lá, é a subsérie da subsérie da subsérie do dado. A matéria mais legal dessa é uma visão, é um JPEG borrado. A gente está vendo um JPEG borrado das coisas que estão acontecendo na nossa vida. E o que isso quer dizer, né? Tipo, se a gente está passando por um momento que a tecnologia está consumindo a própria tecnologia numa velocidade de um foguete, queimando o combustível dela mesma, gastando espaço dentro de data centers, gastando tráfego de internet, gastando espaço para guardar as fotos que você faz no Midjourney, que elas não existiam antes, agora elas existem, e elas consomem espaço de 4 em 4, de 5 em 5, de 12 em 12, de 10 mil e 10 milhões. Pareço agora, sei lá, Gilberto Gil, vou navegar na rede, com quantos gigabytes se faz uma canoa, um barco que navegue. Quando você começa a aumentar tudo isso daí, você começa a falar, nossa, que ansiedade, meu Deus, o que está acontecendo? Por que tem tanta coisa acontecendo simultaneamente? Todo dia que eu abro, o AI vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente fala, para quem isso interessa? Aí eu vou falar agora em câmera lenta daqui para frente. Isso interessa para a gente que é designer. Porque quando a gente está trabalhando com design, o design ele deveria ser a respeito de identificação de problema e depois escolha tecnológica. O nosso mestre do X, Donald Norman, tem um livro chamado Coisas que Fazem a Gente Esperto, se eu fosse traduzir, e que ele disse que em 1920, 100 anos atrás, a gente falava assim, a indústria pesquisa, a ciência pesquisa alguma coisa, a indústria faz aquela coisa e a humanidade se curva para aquela coisa, se conforma com aquela coisa. Então a ciência descobre uma coisa, qualquer, o AI, a indústria pega aquilo e ela chucha nas pessoas e as pessoas usam aquilo, tendo que se curvar para a ciência e para a tecnologia, e que o mote, e nesse livro ele está falando do mote da Feira de Chicago de 1920, não deveria ser isso, deveria ser a pessoa tem um problema, a ciência se curva a pessoa e depois se industrializa o que a ciência descobriu para o problema da pessoa. Então ele estava dizendo nesse livro que em 1920, 100 anos atrás, já deveria ter mudado essa coisa que a gente está agora de, nossa, como a tecnologia é isso, a tecnologia é isso, a tecnologia é isso, a tecnologia é isso, e falar que a gente deveria realmente se voltar ao design. Claro que o Norman, como sendo um designer, ele vai querer defender a causa dele, e não a tecnologia. Se ele fosse um cientista de dado, ele estaria falando da importância de manter a consistência dos dados. Se ele fosse um professor de esportes, por que você tem que tomar o whey antes do treino? E não é o Norman, então ele está falando que é importante você ouvir os seres humanos primeiro e depois fazer as coisas para os seres humanos. Tá bom. Isso tudo é a introdução. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que a gente tem uma sobrecarga, né, um exagero na quantidade de novas tecnologias e derivações da mesma tecnologia, como se fosse um boi comendo e ruminando e cuspindo e comendo de novo, da mesma coisa. São as mesmas coisas. E essa mesma coisa é uma coisa, eu adoro coisas, das coisas nascem coisas, que a gente está voltando para trás
apesar de estar indo para frente. E a gente está voltando para trás porque a gente que é designer não está sabendo lidar com isso, está se deslumbrando com uma coisa como eu me deslumbro com o Midjourney, com o ChatGPT, e como eu me deslumbro com o pior dos problemas de todos, que se chama engenharia de prompt. E a tal da engenharia de prompt é o jeito que as pessoas optaram, ou pelo menos o jeito que tem agora, para a gente interagir com essas novas tecnologias. E olha que coisa doida, a gente está interagindo com novas tecnologias usando um paradigma computacional de 30 anos, que faz 30 anos que foi abandonado, que é se comunicar com tecnologia através de prompt da própria tecnologia. A gente está se curvando a tecnologia, usando a linguagem de comunicação da própria tecnologia para falar com ela. Daniel, filósofo, mostra seus memes. Mostra seus memes. Não, por que é importante isso que eu estou falando agora? Porque quando a gente está apavorado com o que está acontecendo, meu Deus, nós vamos ser levados embora. Blá, 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 blá. Acabou a nossa profissão. Não acabou a nossa profissão. Porque as pessoas optaram por se comunicar com o computador para fazer a coisa mais legal do mundo, usando o jeito mais antiquado de todos. Só faltou alguém falar que você tinha que perfurar um cartão para falar com o ChatGPT. É a última coisa que faltou. Alguém falar assim, ó, você vai ter que perfurar um cartão com uma máquina de perfuração de cartão. Minha mãe era programadora de máquinas na década de 70, 73, 4, e o trabalho dela era perfurar cartões para falar com o computador. Ou fazer assim, com cabo. Só faltou ser isso. Porque a gente está se comunicando com o computador usando o jeito que o computador quer que eu me comunique com ele. E eu sou designer, eu não quero fazer isso. Eu quero arrastar uma caixinha, quero fazer um quadrado. Eu quero clicar, envia uma foto e eu faço 30 avatares para você. Que é o jeito que algumas pessoas entenderam que eles podiam se comunicar com essas coisas novas que acontecem. Então, eu estou falando, de novo, tudo isso porque a gente está passando por um período onde a gente está deixando tomar uma grandeza muito grande de paradigmas de computação e de interação humano-computador antiquados, sabe, que já eram, eles estão voltando, isso exclui populações, e aí de novo entra no impacto social desse tipo de uso, porque isso exclui populações que não falam inglês, que não sabem onde é um ponto e vírgula para fazer um menos AR em 3.2, 2.2, que não sabe o que é Discord, que não sabe o que é GPT, que não é nem o que sabe o que é a palavra chat, e tá ali falando, ali, sabe, tipo, enquanto a gente tava de estudar IBM, estudando falar com o computador através de fala, faz sei lá quantos anos, e não, para. Isso é uma vitória tão grande para as pessoas de computação, desistam, nós vamos falar via prompt. Pô, mano, pelo amor de Deus, o Windows 3 já dava para arrastar coisa, cara, não mentir que eu era criança. Então, o que vai acontecer? Aí vem de novo especulação da minha parte. O que eu acho que vai acontecer é que várias dessas empresas vão se ligar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, de que elas falaram assim, cara, ninguém consegue usar as coisas que a gente criou, cara. Ninguém consegue usar esse negócio que eu fiz. Tem meia dúzia de pessoas que se chamam engenheiros de prompt, vendendo curso de compra aqui seu prompt, para poder usar uma coisa que deveria ser o maior benefício para a humanidade, de todos, que é poder falar assim, não digo Alexa, mas Ana Tereza, que seria um bom nome para assistente ali, Ana Tereza, eu estou com um pouco de dor de cabeça hoje, bebi muito ontem, o que pode ser, Ana Tereza? E aquilo falar assim, é ressaca, Daniel, você está com ressaca. Aí eu, porra, o que eu faço, Aninha? Bebe bastante água. Obrigado. Sabe, de algum jeito, com um botãozinho na minha roupa, igual o Comandante Kirk. Mas é um parênteses do Comandante Kirk. No Star Trek, o Comandante Kirk se comunica com a Enterprise, falando, né? E eu tinha isso numa palestra, Carol, tipo, 15 anos atrás. Era a foto do Comandante Kirk na poltrona, com a TV gigante, porque falava que o sonho do macho alfa era sentar numa poltrona e falar para a Enterprise fazer as coisas para ele. Eu sou o hétero top sentado na minha poltrona com uma TV gigante falando Enterprise. E na verdade não era Enterprise, na verdade eram as pessoas da Enterprise fazendo as coisas, porque a Enterprise não fazia nada. A Enterprise, ele falava Enterprise e alguém apertava um botão na máquina, o URA apertava um botão. Então, enfim, a gente está numa coisa dessa, né? Tentando falar que eu poderia falar com a Enterprise, que eu poderia falar com o relógio, mas a gente está se comunicando via prompt. Então, quando vocês pensarem, nossa, será que eu estou derrotado? Não, você não está derrotado. Você não está derrotado. Essa coisa está tomando uma proporção que daqui a pouco vai quebrar.
provavelmente, tomara, e que a gente vai ter que voltar para consertar, fazendo interfaces para crianças, interfaces de novo para adultos, né, etc. O que mais que está acontecendo e que é um perigo disso? Quando a gente tem uma coisa tão importante assim, como, por exemplo, poder manipular as imagens do jeito que são manipuladas, criar imagens novas, criar textos novos, criar um monte de coisa, e isso daí não as pessoas todas não sabem que isso existe, e não sabem que isso existe no poder que isso existe. Aí eu vou citar o filme Running Man, o Sobrevivente, que tem no Netflix de novo, com Arnold Schwarzenegger, que é um filme sobre deepfake daquela época, né? 1980 e pouco, sei lá que ano. Depois alguém pesquisa aí que ano que é. The Running Man, ou Sobrevivente. Schwarzenegger, novo, antes do Terminador do Futuro, eu acho. Então deve ser 88, 86. Quando a gente fala de... Essa tecnologia está sendo feita de um jeito que eu posso realmente pegar uma foto do Donald Trump e colocar ele abraçando pessoas de minorias, que ele não chegou perto. E as pessoas acham que isso é verdade. E ninguém tem preparo para discernir se isso é ou se não é verdade. A gente está falando de o YouTube pedindo para você fazer marcações de que aquela imagem é fake. A gente está falando do Netflix colocando imagens fakes dentro de documentários de true crime. A gente está falando da criação de imagens fakes numa velocidade que vai ter tanta imagem fake que você não vai saber mais o que é a imagem verdadeira de tanta imagem fake. A lá 1984. Então a gente está falando de eras de pós-verdade, a gente está falando de um monte de coisa. De novo, a única espécie ali que está envolvida na tecnologia que é capaz de parar isso, porque tem discussões a respeito de ética e blá, 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 se chama designer. Então, se a gente, designer, não se inteirar a respeito do que pode ser feito, do que não pode ser feito, de como as pessoas podem manipular a informação com uma velocidade que a gente não consegue mais discernir, e se a gente não conseguir tomar a rédea de certas situações, estudando a respeito dessas situações para poder tomar essa rédea, a gente vai perder uma batalha para a tecnologia de novo, e a gente vai perder 20 anos de história da computação nisso. Então, não vai ter aqueles relatórios legais sendo feitos com AI, porque alguém vai encapsular isso lá atrás e ninguém vai ter... As pessoas normais não vão ter acesso. Então, para fechar tudo isso que eu estou falando, e eu não gosto de falar que eu sou negativista, né? Eu gravei um vídeo sobre descubra seus pontos fortes. O meu segundo é positivismo, então eu tenho que sempre ser positivista com relação às coisas. Eu não acho que o mundo vai acabar, que a gente vai perder nosso emprego, porque o Midjourney é capaz de fazer uma imagem mais legal do que eu. Já não sabia fazer. Eu não gosto quando as pessoas comparam, mas o Leonardo da Vinci, porque ninguém aqui é o Leonardo da Vinci, nem eu, nem vocês, e nem nós todos somados somos o Leonardo da Vinci. Então o Leonardo da Vinci é o Leonardo da Vinci, o Pablo Picasso é o Pablo Picasso. Então também não adianta querer se comparar ao Pablo Picasso, porque nós não somos alecrins dourados. Isso aí o Lucas sabe, porque eu falo com ele quando a gente conversa em mentoria que ninguém aqui é alecrim dourado. Então a gente não é um alecrim dourado, a gente é apenas um operário de Figma, às vezes, mas é apenas um operário de Figma empurrando nossas coisinhas dentro do Figma ou do Illustrator ou do CorelDRAW, que eu prefiro, apertando F2 para dar zoom. Então, a gente é só um operário fazendo essas coisas dentro de uma roda gigante de coisa acontecendo. Só isso que a gente é. E a gente, fazendo isso, tem que conseguir agora, no momento de agora, tomar para a gente as ferramentas que podem ajudar a gente a fazer esse trabalho mais rápido, para que a gente possa, talvez, ter tempo para educar as pessoas mais. E essas pessoas que a gente tem que educar, eu vou dar uma sugestão para vocês, não é educar pessoas dentro do LinkedIn, deixe que elas queimem, que acabe, mas educa as pessoas dentro da sua casa. Então, eu acho que o papel que você tem que ter como designer agora é arruma um tempo para você aprender um pouquinho sobre ChatGPT, eu sei que vocês já fazem, tá? Tô chovendo numa olhada. Mas arruma um pouquinho de tempo para você aprender como é que você pega o rosto da sua sogra e coloca numa capa de disco da Simone, perto do Natal, e mostra para ela falar assim, mas você fez isso agora? Fiz. Como assim? Pera aí que eu vou botar você na grávida de Taubaté. Pum! E ela falar, mas você fez isso agora? Para ela entender a velocidade do que está acontecendo. Então, o nosso papel também nessa coisa do
o impacto social do deepfake, do sei lá, que se lasque o plágio, cara, de verdade, que eu não tô preocupado com o plágio e meia dúzia de artista multimilionário que faz desenho pra Marvel, eu não tô preocupado com o quanto ele foi atingido pelo plágio, assim, de verdade, eu tô preocupado com o meu pai sendo enganado, achando que eu fui sequestrado, essa é a minha preocupação, desculpa, eu sou mais pé no chão com relação à preocupação, cara, amo meus amigos ilustradores, mas a minha preocupação não é com meus amigos ilustradores, a minha preocupação é com a pessoa fazendo um fake do meu som, da minha voz, que tá pública. Eu sou a pessoa mais suscetível a ser clonada de todas. E eu tenho que explicar para minha mãe, fazendo um clone de eu mesmo, mandando para ela, mãe, oi, eu sou um clone do Daniel para te mostrar que se você recebeu um vídeo parecido com esse, não sou eu, é o meu clone te dando golpe. E eu acho que vocês tinham que estar fazendo isso agora. É isso que vocês tinham que fazer, educando as pessoas que estão perto de vocês a respeito disso. Porque eu tenho certeza que vocês têm um monte de gente em volta de vocês que acredita em qualquer coisa. E tá certo de acreditar. Eu acreditaria em qualquer coisa dessas. Eu acreditava que aquele bonequinho pulando no Prince of Persia era o príncipe da Pérsia, e não um monte de 16 pixels correndo numa tela. Então a gente acredita em muita coisa, muita coisa. A gente acredita que 13º é uma coisa extra e não um pouco de dinheiro que foi subtraído e colocado no final. A gente acredita em muita coisa. Então, assim, tudo é narrativa, né? Então, o pedido para agora do que a gente tem que fazer é dedica tempo para aprender essas coisas e usa a capacidade que vocês têm de comunicação para comunicar as pessoas que estão perto de vocês, o máximo de pessoas possíveis ali perto. Se a gente tem, sei lá, 125 pessoas aqui, talvez a gente consiga comunicar para mais 1.250 pessoas aqui dentro. Olha como é fácil botar meu rosto numa foto. Olha como é fácil alguém alterar minha voz. Mãe, olha isso aqui, ó, olha que legal, isso aqui é minha voz, isso aqui é uma voz minha fake. Não acredita mais se eu te telefonar. Mas e agora, meu filho? Agora, meu irmão mandou uma mensagem para mim anteontem. Ele me chama de capeta. Então já era assim, capeta. E aí? Pô, eu precisava pagar um Airbnb. Você tem como mandar um número de cartão de crédito? Aqui que eu vou mandar um número de cartão de crédito pro meu irmão. De jeito nenhum. Rafa, do que você está falando? Você quer que eu mande um número de cartão de crédito para você? Pelo WhatsApp? Você tá louco? Nunca. Isso não vai acontecer. Mas vai acontecer com um monte de gente. 99% das pessoas vão fazer o pagamento do cartão de crédito. E eu acho que era meu irmão, tá? Eu nem acho que era um fake do meu irmão, não. Eu sinceramente acho que era meu irmão. Mas eu não vou fazer, porque vai que não é. Hoje eu tenho que achar que é vai que não é, e não vai que é. Desculpa, é chato. É chato. Mas eu tenho que... Só que a gente tem também nosso papel, que tá ali adepto, perto da tecnologia, de educar. De educar. Então, de novo, quando eu falei lá no começo, que o que eu tô falando aqui é que a gente tá passando por uma coisa, que o problema é a educação, é essa a educação. Essa é a educação. Não é a educação massiva de eu dar aula, da Carol dar aula para vocês, é a educação na casa de vocês, de que essas coisas estão batendo na porta das pessoas, que por enquanto não tem como flaguear, botar uma tag, nossa, eu procuro uma palavra em português, etiquetar a informação para dizer que ela é fake, de maneira super precisa, porque na verdade, não sei se vai dar. A verdade é que talvez nunca dê. Mas a gente vai ter que mostrar, olha, deixa eu te mostrar como é fácil fazer uma grávida de Taubaté com o seu próprio rosto. Como eu faço uma grávida de Taubaté com o meu próprio rosto? Agora, só para vocês poderem fazer em casa também. Eu uso um bot dentro do Discord. Vou falar isso pro meu pai sapateiro, que eu usei um bot dentro do Discord. Ele vai pegar o vazador dele e furar meu dedo. Assim. O que você vai fazer? Vai martelar meu dedo, de raiva do que eu tô falando. Então, um bot dentro do Discord já mostra como a gente está errado em termos de tecnologia. Um bot dentro do Discord. É um absurdo estar falando isso para vocês. Mas é um bot dentro do Discord chamado Insight Face Swap. É um trocador de rosto. Onde eu subo uma foto da grávida de Taubaté, dou um comando e ele põe minha cara na grávida de Taubaté. Em um segundo. Com a expressão facial. E hoje em dia com um monte de controle, se eu quisesse que tivesse menos ou mais expressão facial. Tipo, em um segundo. Não é uma hora. São segundos para fazer isso daí. Segundos. É o tempo de subir o... E aí fica de novo o convite. Tira sarro disso, junto com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Tira sarro e mostra. E depois faz assim. Você tá vendo por que você tem que tomar cuidado com a informação que você vê? Porque assim como eu acabei de fazer você virar a grávida de Taubaté, alguém poderia ter feito... A minha foto tá do lado de alguém que foi sequestrado, ou de um sequestrador ou uma sequestradora, falando e exigindo um resgate. E clonando a minha voz.
E a pessoa fica lá, pô, verdade, né? E você, se for sequestrado, tá morto. É a outra partida, tá? Mas assim como no Tinder, 70% das pessoas que estão lá para tentar te sequestrar e não para ser seu namorado, é isso que está acontecendo. Porque a velocidade de foguete, que eu falei agora há pouco, e a gente preencheu trazendo para levar o foguete para a Lua, queimou toda a plantação que tinha em volta e jogou fogo em tudo. Então, meu papo com vocês hoje era esse. Aí, quero saber o que a gente quer conversar mais a respeito desse tema. E a minha mensagem otimista era só: faça memes e mostre para os seus pais. Essa é a minha mensagem otimista. Faça memes e mostre para os seus pais como contra a cultura. Fala, deixa eu mostrar o que está acontecendo. Pai, estou apresentando o Jornal Nacional. O pai fala, como assim, meu filho? Não, nunca vi isso. Meu pai falaria assim. Meu pai só ri, ele não fala. Meu pai nunca fala. Mas é isso. Gente, agora eu vou ver se tem perguntas. Carol, gostou? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo, é isso mesmo, Daniel. Agradeço, inclusive, você ter usado o seu espaço para falar desse lado, porque é uma coisa que eu discuto com eles em aula, né? Tem uma turma que está presente aqui, que depois que terminar a palestra, a gente vai fazer um intervalo, eles vão voltar aqui comigo, porque justamente eles estão dentro da disciplina, vão fazer experimentação com imagens, né? E a intenção depois é que eles apresentem e a gente discuta junto o que foi que eles alcançaram, aonde eles encontraram problemas e o que eles foram surpreendidos e etc. Mas achei muito interessante você ter tocado nesse lado da dimensão ética da coisa, porque a principal preocupação é essa. Enquanto a gente, como você mesmo falou, enquanto a gente se diverte, às vezes rindo e vendo as possibilidades, a gente até se assusta. Por outro lado, essa mesma possibilidade que permite que a gente faça um meme, alguma coisa assim, é justamente aquela que fomenta as deepfakes, né? Que faz com que realmente a gente vai começar a ver outros níveis de golpe, de tentativa de manipulação, né? Isso tem um efeito gigantesco, inclusive na estruturação das próprias sociedades, tipos de governo, né? A gente está vendo aí uma ascensão difícil de totalitarismos também, então há uma série de riscos, e achei muito interessante você tocar nesse ponto super importante, sabe, mas além de entender a tecnologia, como ela funciona, procurar descobrir onde estão os pontos cegos, como você falou, a gente também precisa ficar atento que não é só ali no nosso trabalho que isso está acontecendo, a dimensão é muito maior, então assim, não é o não usar a IA, mas é o usar direito. Eu até falo para os alunos isso, né? Eu falo, o problema nunca é a tecnologia. Quando você fez aquela comparação, né, do Norman lá falando da ciência com a indústria, com as pessoas, né? Eu comento muito com os alunos isso. Eu falo, o problema nunca é a tecnologia. Ela não acorda cedo, cruza o bracinho e fala, deixa eu ver a vida de quem que eu vou desgraçar hoje. É sempre alguém operando e geralmente um humano, alguém que programou, alguém que, enfim, induziu aquela mudança. Então, super legal você trazer o papo, puxar o papo para esse lado, super importante. E aí, pessoal, então tá aberto para perguntas, quem quiser levantar a mão, deixa eu ver se tem alguma aqui no chat. Por enquanto não tem. Não, e eu coloquei o link, tá? Se alguém precisar do bot, eu coloquei o link ali para vocês que querem fazer vocês grávidas de Taubaté. Então fica o convite. É importante fazer tirando onda. Eu acho que assim é um jeito de fazer. Mas você falou uma coisa, cara, que eu acho que é assim. Quando a gente está falando dessa questão de limites éticos, e a gente tem, às vezes, uma tendência de ser muito maximizado nas coisas que a gente faz, sabe? Tipo, nossa, eu vou fazer, então, o Comitê de Ética Brasileiro, quero ir lá na USP com o Cortiço falar. Não precisa fazer isso daí. Porque todo mundo tem alguém dentro de casa que você poderia estar ajudando a fazer, um colega, alguém que trabalha com você e não é da área de design ou da área de tecnologia, que não sabe o que é. Ajudar para o bem e para o mal, assim, ajudar. Deixa eu te mostrar como é que você faz um agente dentro do seu celular, X ou Y, ou como que você está vulnerável. Porque as pessoas não vão saber sobre essa vulnerabilidade. Na verdade, as pessoas, pelo funcionamento da nossa cabeça, é mais fácil a gente negar a realidade para se manter no que a gente tem de crença. Isso daí é um problema, e infelizmente é assim, não vai trocar. Nosso cérebro veio assim de fábrica, faz, sei lá, 100 mil anos. Ele vai continuar sendo assim. Então, às vezes, a gente vai jurar de pé junto que não está chovendo mesmo molhado. Então, não, por teimosia. Mas mesmo assim, eu acho que a gente consegue fazer a nossa parte. Se uma das pessoas que a gente tenta impactar mostrando o que está acontecendo, não se impactar, outras vão.
outras vão. Então, eu acho que é importante a gente conseguir trazer isso para o cotidiano, tá? Então, é a coisa de trazer para o cotidiano. A gente tem que conseguir trazer para o cotidiano. O design do dia a dia do Norman não chama design do dia a dia, porque é o design do cotidiano, das coisas cotidianas. Então, isso é uma coisa que hoje é cotidiano. A verdade é que, infelizmente, hoje é cotidiano poder fazer um deepfake de alguém. E aí eu acho legal quando o Fantástico mostra. Claro que é legal quando apareceria no Gugu, mas hoje vai aparecer no Mignon, sei lá, no Caldeirão do Hulk, não sei mais. Agora é uma mistura, porque é Domingão do Hulk, Caldeirão do Mignon, sei lá o que é. Virou uma mistura. Mas é importante que essas coisas aconteçam ali, que você possa entender no Masked Singer Brasil, que existe um avatar cantando, e você usar a palavra avatar, e a pessoa fala, mas o que você está dizendo que é um avatar? Aquele gambazinho ali, aquela preguiça? Não, é o avatar? O que é avatar? Mas é legal que essas coisas sejam trazidas, ou que daqui a pouco esteja numa novela. Eu me lembro, quando eu era moleque, tinha uma novela que a Flávia Alessandra, ela era web designer. E foi a primeira vez que apareceu um web designer na televisão, assim. Olha, um web designer, que legal, que agora temos um web designer. Daqui a pouco vão ser essas profissões. E olha, fulano da novela é um engenheiro de prompt. Nossa, que legal, me casei com um engenheiro de prompt. O que fazer? E, sabe, enfim. Então eu acho que a gente tem que trazer essa coisa no meu ponto de vista, com bom humor, para tentar mostrar o que acontece, porque o humor aproxima as pessoas, né? Tipo, a pessoa chega perto ali, e você conseguir mostrar isso com um exemplo dentro de casa. Então, faz mesmo, gente. Zoa, pega, faz, mas mostra. Assim, é importante você pegar e falar assim, eu vou mostrar para aquela minha tia. Na cara dela, assim, peraí, eu vou tirar sua foto agora. Para ela falar, assim, achei que isso aí levava anos de Photoshop. Não leva mais, não. Levava. Isso aí não é mais assim. Porque aí, quem sabe, a pessoa entende. Né? Pô, não sei se vai todo mundo, mas não acho que todo mundo tem que entender nada. Não. Acho que é só mas tem esse papel, né, Daniel, de alerta, né? E de alerta num nível mais palatável, vamos dizer assim, não tão cercado de termos técnicos, né? É mostrar que realmente está na realidade. E sim, que nem sempre falo também para os estudantes aqui na Unesp, a gente sabe que a IA vai fazer coisas maravilhosas, né? Mas ela também traz riscos atrelados. Junto com ela nasceram os riscos também, porque, né? Está na nossa mão, a gente tem um histórico de falhas graves quando usa tecnologia. Né? Muitas delas viraram catástrofes mesmo. Então, está muito na gente fazer essa escolha de como usar e de como alertar e de como conduzir, né? Gente, alguém tem alguma pergunta para o Daniel? Se quiser abrir o microfone. Theo está falando que adorou os exemplos. Muito obrigado, Theo. Se alguém tiver, diga aí, gente. Pode perguntar. Pergunta aí, gente. Ninguém? Todo mundo tímido? Todos tímidos. Qualquer coisa assim eu mesmo pergunto. Eu falo que quando não tem pergunta, eu mesmo pergunto. Aí, Bárbara. Vai, Bárbara. Diga aí. Tem que meter as caras, né? Daniel, eu cheguei no meio aqui dessa apresentação que eu estava trabalhando, mas eu queria saber a sua perspectiva sobre o Rex Writing voltada para o meio de prompts. Como que você enxerga hoje o mercado sobre essa função? Você enxerga a possibilidade aqui no Brasil? Você acha que a galera ainda está meio tímida? Você acha que faz sentido no contexto nacional ou não? Como que é a sua perspectiva, a sua opinião sobre? Ó, eu vou dar uma opinião que vai ser polêmica, vocês vão fazer um corte e as pessoas de UX Writing vão me xingar, mas olha, eu esperava que não existisse uma profissão de você ter que ter o UX Writing para criar prompt, porque eu esperava que não existisse prompt. Eu acho que prompt é uma volta no passado, assim. Mas, dito isso, por que eu acho que é uma volta no passado? Tá? Porque eu acho que, assim, a gente comprava livrinho quando eu era moleque para aprender DOS, para poder me comunicar com o computador. E aí tinha que ir lá aprender como que era uma linha de comando. E, inclusive, se eu voltar no Donald Norman, lá no começo pré-design do dia a dia, foi aí que ele ficou famoso. Porque ele criticava como os prompts não tinham estrutura semântica parecida. Então, você escrever um prompt numa linguagem era diferente da outra linguagem. Às vezes era uma letra maiúscula, outra era minúscula, às vezes era um menos, às vezes era um mais. Então, assim, não tinha uma estrutura ali que contemplasse uma boa usabilidade ali dentro. Estou falando de novo lá em 1980. Então, eu entendo que, assim, a gente precisa aprender a se comunicar com bots agora. E a gente precisa fazer
os bots se comunicarem com as outras pessoas. E quando eu falei isso em 2 camadas, é porque a gente designer, a gente que é UX writer, a gente que é uma pessoa que é pesquisadora, vai precisar se comunicar com esses bots num nível para poder, né, discutir detalhes ali de como que você pergunta direito, como é que você utiliza a memória dele, do bot ali. Mas a gente também vai criar esses bots para que esses bots se comuniquem com as pessoas via WhatsApp, que é o mais provável. Então a gente está falando de como que eu vou criar essa comunicação via bot por WhatsApp, sem necessariamente declarar a palavra bot ou sem declarar a palavra inteligência artificial, porque existir uma inteligência artificial existe até na geladeira hoje em dia, porque a pessoa escreve lá que a geladeira tem uma inteligência artificial. Eu não sei se tem. Não sei se tem. Ou se puseram ali porque é um nome bonito. Então, a gente usar, eu acho que a gente designer, aprender sobre se comunicar com os bots, eu gostaria que fosse uma capacidade técnica que durasse no máximo 2 anos e que daqui a 2 anos não existisse mais esse problema. Que a gente pudesse comunicar com bots tão espertos que eu pudesse me comunicar do jeito que eu quisesse e ele vai aprender a me interpretar. Não sei quanto tempo leva, tá? Mas, então eu acho que assim, pensando numa estratégia de talvez pequeno prazo, talvez seja interessante se aprender mais sobre engenharia de prompt para trabalhar com qualquer coisa. Mas, de novo, só eu, Daniel, gostaria que isso acabasse logo, antes que a gente perdesse os ícones dos nossos computadores e quando a gente entrasse no computador só tivesse uma barra para eu escrever dentro dela. Então, tipo, que eu acho que aí o Norman vai falar também nesse mesmo livro, Coisas que Fazem a Gente Ficar Esperto, sobre o uso de PABX, de URAs, na verdade, de URAs, quando você telefona no Tecla 9 para falar com o atendente. Que a gente não tem capacidade, a nossa memória não é boa para decorar as 9 coisas que estão lá. Então a gente sempre tem que ouvir de novo. E já reconhecer é mais fácil. A gente reconhece mais do que a gente lembra. Isso é heurística também. Então, quando a gente está escrevendo o prompt, a gente tem que lembrar como escreve, como não escreve. Seria mais legal se de algum jeito a gente pudesse reconhecer as coisas e só tocar nelas. Igual aqueles Golden Retriever, tem aquele tapete que é o cachorro falar com o tutor dele. Mas então, eu acho que assim, talvez num curto prazo vale o investimento, mas eu acho que vai ser um investimento de quem aprendeu ActionScript e 3 anos depois não estava fazendo mais nada com ActionScript, então trabalhando com sistemas legados só. Então talvez, tá? Assim, não sei se eu ajudei ou se eu piorei essa situação. Não, cara, fez total sentido, eu, assim... Concordo plenamente com o que você disse. Eu acho que também é muito sobre o lado humano da coisa, né? Tipo, a pessoalidade, né? Mas, maravilha, obrigada. Que é uma coisa que aí eu acho que é legal isso que você falou, porque esse pedaço de puxar o lado humano, da gente falar de criação de tom de voz, da gente falar de como que a linguagem é adaptada para quem conversa na linguagem, com aquela linguagem. Eu vi semana passada, um Reels de um juiz, eu não lembro que estado que era o juiz, e estava todo mundo lá falando das características positivas desse juiz, porque ele se comunicava com uma idosa usando termos e modos de se expressar que eram condizentes com a idosa e não condizentes com ele ser juiz. E ele falava assim, não, como assim, dona Tereza? Está falando que pegaram sua terra e não te pagaram? Não, você está brincando comigo. Desde quando? 1970? Você está desde 1970. Em vez de ele falar, só Vossa Excelência, não sei o quê. E, tipo, quando a gente fala com prompt, a gente parece estar falando com um juiz, sabe? Tipo, que tem que... Continência, senhor prompt, senhor Midjourney. E eu não acho, eu acho que isso desumaniza, que é o que você falou. Então, eu acho que isso para mim, isso é desumanizador. Tem um texto tão grande aqui de Giovana. Fica à vontade, Daniel. Ó. Deixa eu ver, eu vou ler aqui. Lê aí. Eu dei um zoom aqui, porque senão eu vou ter que botar óculos, eu tô com fone de ouvido que não encaixa o óculos, eu não consegui ler nada. Esses dias saiu uma notícia que IA começaria a ser introduzida em escolas estaduais. Então é evidente que estão começando a introduzir cada vez mais IA na nossa sociedade para que seja normatizado e, inclusive, sendo inserido na base social da educação. Na minha opinião, isso seria um risco para a educação e para diversos trabalhadores no geral. Cada vez mais essa batalha contra os perigos da IA será mais difícil. Qual a sua perspectiva e como que a gente pode fazer para minimizar isso? Então, eu entendo que é assim. E eu vou falar primeiro de um pedaço que eu não sei. Eu não sei exatamente se
se inserir conteúdo gerado por IA em certas condições da escola é pior do que conteúdo mal feito. Eu estou falando sem saber. Tá? Eu não estou defendendo, porque eu não vou defender isso aí. Mas, então, a gente tem muita coisa que é mal feita. Às vezes é mal feita, existem livros mal feitos por pessoas, né? Existem aulas mal dadas por maus professores, e a gente sabe, a gente que é professor faz anos, falar que a pessoa é professor não deu o supermérito. Qualquer um pode ser professor, certo? Tipo, mas ser um bom professor é outra coisa. Então, eu não sei exatamente o que é. O que eu sei é que quando se eu inserisse, se eu, Daniel, fosse inserir coisas de inteligência artificial para poder colocar dentro de salas de aula, eu provavelmente usaria isso num modelo onde eu tentaria entender, dando o exemplo, por exemplo, do juiz que se comunica com a senhora, como é a comunicação daquela senhora e por que aquele meu trecho de informação não pode ser adaptado automaticamente para que aquela conversa flua com aquela senhora. E eu sei que não é isso que a gente está falando, tá? A gente está falando de provavelmente produzir um monte de conteúdo lixo e copiar e colar dentro de apostila para os outros e falar que aquilo lá é matéria, tá? Mas se eu tiver, na minha perspectiva, isso ajudaria muito a educação de eu poder subverter a linguagem, né, de eu inverter a linguagem para que ela pudesse conversar com as pessoas de uma maneira melhor, baseado em melhores usos de pronome, melhores usos de expressões regionais, blá, blá, blá. Era isso que devia ser feito. É para isso que essas coisas foram feitas. Pelo menos, de novo, é a minha opinião, é para isso que isso foi feito. Para personalização em massa. Como é que eu personalizo isso para caramba? Então, tá, qual o papel da gente designer para tentar parar isso um pouco? Eu acho que primeiro nessa educação dentro de casa do que está acontecendo, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo. Vou falar a mesma coisa do Photoshop, tá? Quando o Photoshop começou, e você podia ir lá e pegar, fazer uma montagem de alguém, não era todo mundo que entendia que isso era possível de ser feito. Quando inventaram a fotografia, também não era todo mundo que entendia que isso era possível de ser feito. Então, alguém foi lá e teve que insistir que isso era possível de ser feito. Né? Não dizem que quando viram a primeira vez um vídeo de um trem, a audiência saiu correndo na primeira projeção do trem, porque eu não entendi o que eu estou vendo, estou com medo, vou sair correndo. Então, não sei se é verdade ou se é anedota, mas talvez seja, porque a gente não sabe o que é. Então, eu tenho essa opinião de que a gente, designer, deveria puxar isso, sempre essa discussão que a gente vai perder, tá? Mas a gente deveria sempre puxar essa discussão de, olha, será que esse é o melhor jeito de a gente colocar a inteligência artificial aqui? Será que não tem um outro jeito, que é, por exemplo, personalizando a capa ou personalizando isso? Ou, pelo menos, ainda deveria, né, que essas coisas tivessem curadoria humana, por enquanto, até que esses modelos estejam tão bem treinados. Mas aí eu vou falar também de novo. A gente já viu muita coisa bizarra acontecendo na educação com curadoria humana. Piores do que essas. Tipo, a gente já viu mamadeira de tudo quanto é coisa sendo, né, falada por aí, com coisas que eram seres humanos, não tinha nada de IA ali. Então, também, acho que não dá para manter a coisa de falar que tudo é culpa de IA. E aí, de novo, o que a Carol falou, né, são pessoas que operam isso. Mas eu fiquei meio arrepiado quando eu vi essa notícia, falando assim, nossa, porque eu vejo dispensar professor e pesquisador, e é muito, sei lá o que vai acontecer, né? Eu não sei se eu respondi. Deixa eu pegar, Lucas, vou pegar o nome do livro aqui. Things that make us smart. Respondeu. O nome do livro do Norman. Eu tô pegando aqui o nome do livro do Norman. É um livro de 1994 do Norman, que só tem em inglês. É super legal, fala de karaokê. Adoro karaokê, então. Não, muito legal, Daniel, isso que você comentou, inclusive porque é aquela grande questão, né? Basicamente, a gente tem produção de livro didático com professores conteudistas que são responsáveis, né? E aí eles querem usar o ChatGPT para fazer essa produção. Só que é aquilo, né? Que nem você falou, o ChatGPT, ele abarca tudo, ele é treinado com o que está rolando na rede, então ele abarca muita coisa boa e arrasta muito lixo também. Então a chance de vir conceito errado. E aí a gente entra numa zona cinzenta, que é aquela de perpetuar vieses, preconceitos e etc, né? Então, e os técnicos também, né? Com certeza. Então, o Mylon colocou aí, Daniel, como você enxerga as diretrizes éticas e de segurança dentro do uso da IA?
Recentemente rolaram várias coisas dentro das disseminações de fake news e etc., com imagens criadas por IA, abastecendo essa corrente do mal. Então, dentro da sua visão, você acha que seria válido desde já ter atitudes a respeito disso? E como isso poderia ser feito sem tirar a liberdade criativa da coisa? Eu acho que esse negócio não é assim. Isso ainda está. Toda essa discussão ainda está sendo feita, e vai continuar sendo feita por anos ali, porque uma coisa era você tá dando um exemplo bem assim do Midjourney, tá? Uma coisa era você falar a respeito de que diretrizes éticas você tinha na hora de gerar uma imagem de 1 ano e meio atrás do Midjourney, onde a imagem nitidamente era uma pessoa que tinha tipo 12 dedos e a pálpebra abria de lado. Outra coisa é quando a imagem é a própria pessoa. E aí você começa a falar o que isso quer dizer daqui a 1 ano e meio, porque a gente está falando agora de vídeo procedural também, né? Então a gente está falando de criação de várias, não é só uma, de vários mecanismos de criação de vídeo. Com uma foto só, você vai lá e cria um vídeo de eu falando uma mentira. Vão conseguir botar um selo de desautenticidade nisso? Eu imagino que não, tá? Eu acho que a gente não vai conseguir. A gente vai ter que conseguir ter muito mais capacidade de determinar qual é o contexto do que está acontecendo. Aí essa capacidade de a gente entender o contexto é discutida na mídia faz muitos e muitos anos. Muitos, não é de agora. Então, eu recomendo assistir o documentário do Chomsky como é que é o nome do documentário dele? 3 horas de documentário, eu esqueci o nome. Peraí. Porque o Chomsky vai falar disso, de manipulação de informação em períodos de guerra. Que as pessoas vão apoiar guerras sem saber o que está acontecendo. Quer ver? Cadê? Meus vídeos. Está sempre na minha lista de vídeos. Construção do consentimento é o nome do vídeo dele. Um documentário de 3 horas do Chomsky. Depois vocês assistam, que é muito bom. Que vai falar sobre isso. Então a gente está falando de... Aí, sobre o negócio da criatividade, da gente ter liberdade criativa para fazer as coisas, de novo, tem um monte de coisa que a gente faz na privacidade do nosso prompt ali, que pode não parecer, mas ela prejudica as pessoas. As pessoas estão usando isso para fazer pornô falso das pessoas, as pessoas estão fazendo isso para criar imagens que violam direitos das pessoas, N direitos, isso cria traumas indiscutíveis. O Mike Monteiro ainda não escreveu um livro dele sobre isso, mas imagina a quantidade de murro que vai vir no livro do Mike Monteiro sobre esse tema. Então, assim, mas ele já falava do uso errado do design, como isso podia fazer pessoas passarem mal e morrerem, faz tempo. O livro Tragic Design fala sobre isso, também é o que tem uma água viva na capa, que é super legal. Então, assim, alguém vai ter que colocar uma rédea em certas coisas da nossa criatividade e a gente vai usar outras. Assim como, eu posso ir lá e tacar fogo no Louvre em prol da minha criatividade? Se eu posso fazer isso? As pessoas fazem, né? Posso. É criativo tacar fogo no Louvre. É criativo queimar a Mona Lisa. É criativo. Aí eu posso? Será? É de bom tom? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que discutir muito. Eu não tenho nenhuma resposta sobre isso aí, mas realmente, assim, a gente está falando de políticas dentro de plataformas, de algumas, para que isso seja, pelo menos tenha uma bandeirinha ali. Vou dar um exemplo no YouTube, tá? Agora, quando eu subo um conteúdo meu no YouTube, eu tenho que dizer se o meu conteúdo tem imagens geradas por IA. Eu tenho que dizer. Aparece lá umas coisas, nas diretrizes do YouTube. Porque provavelmente se eu disser que ele tem, e vai aparecer. Eu vou embora agora depois da Maria Clara. No Brasil, mas e no mundo, né? Assim, mas você acredita que o design vai ser valorizado no Brasil? Não, eu não acho. Mas não, eu vou falar assim, não é que eu não acho. Eu vou falar o seguinte, o design... Sabe quando vocês veem influenciador falando assim, o X não é fazer só telinha? Design não é só fazer telinha. Design também não é só fazer telona, design não é só fazer tela boa do seu melhor aplicativo, design também é fazer o meu fone de ouvido, design também é escolher como que a minha cadeira segura e sustenta as minhas costas, e design também diz como é que é a embalagem do Lego, explica como é que eu monto o Lego. Então design não é só fazer tela, e se tem um pedaço do design que está sendo derrotado por alguma coisa, olha, eu tenho certeza que tem outros que estão levando o dinheiro desses mesmo babaca que estão mandando vocês embora a rodo.
Então, só olha o lugar do design onde o dinheiro está. Porque às vezes você está olhando o lugar do design onde o dinheiro não está. O pior é que ele está. O pior é que ele está. Porque você vai olhar ele, mesmo assim, se eu olhar e falar assim, não é valorizado, mas olha, existe head de design ganhando 50 mil por mês. Então, se você vai falar que design não é valorizado no Brasil, eu falar, talvez até seja, hein? Talvez até seja, porque que head de outra coisa de design que não é no produto tech ganha 50 mil? Então, design de branding vai ser valorizado no Brasil? Algum vai. Todos vão? Não. Algum vai. Fazer uma boa cadeira vai ser valorizado no Brasil? Vai. Fazer um bom carro? Vai. Todos vão? Não, todos não vão. Então, bom design é valorizado? Eu acho que bom design é valorizado. Sempre? Não. Então, tipo, de novo, mas é um problema do Brasil? Não é um problema do Brasil. É um problema... Agora, a Carol sabe que já viu eu falando isso em algum lugar. Eu realmente sou muito adepto da ideia de que qualquer coisa artificial do planeta é trabalho de designer. Qualquer coisa que não é uma planta, porque é de um paisagista, é um trabalho de designer. Então, se eu vou falar, tipo, a coisa mais valorizada, para mim é super ultra valorizado. Todo mundo ganha bem. Tanta gente marca para falar comigo porque abandonou outras profissões que eu achava que dava um monte de dinheiro para trabalhar com design, porque dá mais dinheiro do que a profissão da pessoa. Agora, vou devolver uma pergunta para vocês mesmos. Vocês valorizam a sua própria profissão? Porque quando eu digo você valoriza a sua própria profissão, você se aplica mais na sua profissão? Você se aplica a estudar mais a sua profissão? Se aplica a se profissionalizar mais? Se aplica a descobrir mais métodos e mais, e mais ferramentas? Porque às vezes a pessoa critica a ferramenta e, tem que saber a ferramenta também. Mas você faz isso porque a gente se valoriza, a gente se acredita, porque eu fazia muitos discursos motivacionais com o meu time de falar, gente, vocês têm que acreditar no que vocês estão fazendo aqui, viu? Porque não dá para não acreditar. Só que tem um monte de gente que não acredita e fica fazendo gaslight, que é manipulação na nossa cabecinha para falar que nosso trabalho... Aí você, sempre que fizerem isso, você dá risada quando eles pagam R$150 numa camiseta tech de algodão egípcio inteira preta. R$150. R$179 numa camiseta inteira preta. Sério, R$180 numa camiseta inteira preta. Inteira preta, mas é tech t-shirt. Tá bom. Levou o dinheiro do designer aí. Olha, tem um designer dando uma risadona lá na outra cara lá, da sua camiseta preta, tech t-shirt, R$180. Então, tá valorizado, assim. A gente aqui não tá, né? Maria Clara, a gente aqui tá lascado, assim. Mas, a brincadeira à parte, eu acho que é um trabalho constante da gente tentar. Mas a gente tem, pelo menos, universidades que têm cursos de design, a gente tem um histórico de design, sei lá, quantos anos. O Cláudio Portugal vai falar no vídeo dele lá de quando que surgiu a primeira escola de design vindo da França, não sei de quem. Então, a gente aqui não é, a gente tem que se valorizar mais. Aqueles membros das galinhas olhando no espelho, falando, designer, você tem valor. É isso, vou fazer. Muito bom. Muito legal também você estar concluindo com essa, Daniel, porque é uma das coisas, inclusive, que eu, inclusive, comentava nos posts do Daniel, porque ele justamente defendia isso, quando tinha aquelas tretas de UX, pessoal vendendo curso a roda, aí catando dinheiro da galera, e às vezes advogando que você não precisa de uma faculdade de design para ser designer hoje em dia. E aí o Daniel lá, não, tem que valorizar assim, tem que estudar assim e tal. Então, assim, muito legal, viu, Daniel, também puxar essa conversa de que a gente precisa se valorizar para ter valor também, né? Então, muito bom. Gente, Daniel, então, já acabou o tempo dele aqui com a gente. Daniel, quero agradecer demais sua participação. Pode falar. Não, adorei. Obrigado. Então tá bom. Quero agradecer demais a sua participação, foi muito legal você ter tirado esse tempinho para falar com a gente, agradecer demais quem veio estar esse tempinho aqui com a gente também aqui na Unesp virtualmente, pessoal que é da Unesp, pessoal que não é da Unesp, que a gente ficou super feliz de vocês virem também, a nossa intenção era justamente que fosse para a comunidade como um todo, então que legal que a gente conseguiu fazer um encontro bem curioso e bem divertido para todo mundo aí, cheio de conhecimento, que o Daniel tem muito conhecimento para compartilhar. Daniel, já fica aqui o convite para você vir depois na edição presencial do Mais Design, a gente tiver também.
para todo mundo que está aqui também, seja aqui de Bauru ou não aqui de Bauru, pega o busão, vem para Bauru, vem prestigiar nossos eventos aqui na Unesp de Bauru, que a gente vai receber vocês com muita alegria, viu? Obrigada de novo, Daniel. Eu adorei, gente. Brigadíssimo. Contem comigo aí para o que vocês precisarem também. E se valorizem. Se valorizem. Isso aí, isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite, viu? Até, tchau, tchau.